Graça e paz. Amém. Mais um dia para a gente pregar a palavra de Deus, a gente se relacionar com o Espírito Santo. Amém? A gente conhecer o Senhor intimamente, né? Porque é isso que o Senhor tem pra gente. Eu vim aqui fazer essa live com vocês, gente. Live de sexta, né? Sexta, 8 horas da noite. Estamos aqui. Quase todas as sextas, não são todas, mas em geral. A gente está aqui para transmitir, para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Amém? Todo dia uma mensagem diferente, uma mensagem edificante. E sempre falando dos benefícios de orar em línguas. Amém? Orar em línguas tem muitos benefícios. Jesus deixou essa prática para a igreja dele, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Janderson, é todo mundo que pode orar em línguas? Sim. Marcos 16, 17, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e em meu nome falarão novas línguas. Amém? Então Jesus deixa aí o falar em línguas para todo aquele que crê. E minha pergunta é, você crê em Jesus? Você creu nele um dia? Então Marcos 16, 17 diz que você pode expulsar demônios, você pode pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E você pode falar em línguas. Amém? Então falar em línguas é uma chave, né? É um chamado para todo aquele que crê. Então você creu em Jesus? Vem, fale em línguas. Você creu em Jesus? Você pode. Por que Deus deixaria alguns se edificarem e outros não? Porque a oração em línguas é a linguagem de edificação. É a linguagem que edifica o seu espírito, é a linguagem que edifica o seu relacionamento com Deus. É uma linguagem que te edifica acima da sua carne. Amém? É uma linguagem que te constrói acima da sua carne, que te transforma, que vai fazendo de você alguém diferente, né? Que vai construindo Cristo dentro de você. Então, tudo que você fala através da oração em línguas, você está falando de Cristo dentro de você. O mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, agora foi revelado a nós. Qual é o mistério, né? Colossenses capítulo 1, versículo 28, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada lá. Colossenses capítulo 1. Raíssa, boa noite. Gente boa. Parabéns aí, eu vi que você se formou, né? Parabéns, viu? O mistério que esteve oculto de todos os séculos e gerações, agora é manifesto aos seus santos, aos quais eu os quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Então, Cristo esteve oculto durante séculos e gerações. Então, a gente passava pela Bíblia ali, né, os antigos, no Antigo Testamento, eles passavam pela Bíblia e eles não conseguiam ver Cristo nas Escrituras. Cristo esteve em todo o tempo lá, mas eles não conseguiam ver Cristo nas Escrituras. Por quê? Porque o mistério estava oculto. Cristo estava oculto nas Escrituras, para que hoje ele fosse revelado à igreja. Para que hoje ele fosse revelado a você e a mim. Amém? Então hoje a gente pode conhecer Cristo. Hoje a gente pode se relacionar com Cristo. Hoje a gente pode se aproximar de Cristo cada vez mais. Amém? Porque o mistério estava oculto, mas hoje ele está revelado para mim e para você. Aí eu te pergunto, que mistério é esse? Porque a Bíblia diz, o mistério que estava oculto.
Então, o que é um mistério? Essa palavra mistério é a mesma palavra usada em 1 Coríntios 14:2 para falar assim, que quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito essa pessoa fala mistério. Amém? Então a Bíblia está dizendo que quem fala em línguas fala mistérios. E a Bíblia está dizendo que Cristo é o mistério. Então, orar em línguas é falar de Cristo. Orar em línguas é falar de tudo que Cristo, a esperança da glória é em você, por você e através de você. Amém? Então, Cristo está em você. Então, quando você ora em línguas, você fala que tudo que Cristo é em você. Cristo é cura em você. Cristo é paz em você. Né? E você também fala que Cristo é por você. Então, qual é o seu chamado? O que Cristo vai fazer por você? O que Ele vai fazer através de você? Amém? Tudo que Cristo é em você, por você e através de você, você fala quando você ora em língua. Irmãos, eu queria ter graça o suficiente para poder colocar dentro de você a realidade desse mistério. Eu queria ter graça o suficiente para que te fazer entender, pelo menos um pouquinho, né, do tamanho, e eu também entendesse o tamanho que é, a graça que é Cristo morar em nós. Irmãos, Cristo morar em nós é 100% de certeza que nós seremos curados. Cristo morar em nós é 100% de certeza que nós teremos paz. Cristo morar em nós é 100% de certeza que nós vamos vencer as circunstâncias difíceis da vida. Cristo morar em nós é 100% de certeza que nós obteremos aquilo que nós estamos crendo. Você está crendo em quê? Em que você está crendo? Se Cristo mora dentro de você, você pode ter certeza que você vai obter o que você está crendo. Se Cristo mora dentro de você, você pode ter certeza que você vai conseguir crer. Você vai conseguir crer naquilo que Jesus está colocando no seu coração. Amém? Ah, gente, como é bom. Como é bom crer em algo em Deus, sabe? Como é bom crer, por exemplo, crer que o Senhor nos curou. Como é bom crer que Ele nos curou, porque isso sempre vai se manifestar. Como é bom crer que Ele nos prosperou, porque isso sempre vai se manifestar. Fala, Darlan, boa noite. Tudo bem aí, Darlan? Como é bom crer que Jesus nos perdoou, porque isso vai tirar o peso do pecado da nossa consciência. Sabe, como é bom crer que Jesus vai pagar aquela conta, e você pode ter certeza que Ele vai pagar. Sabe, como é bom crer que Deus vai fazer algo na vida de alguém, e você sabe que Ele vai fazer, e você crê que Ele vai fazer. Sabe, é muito bom a gente crer em Jesus, é muito bom a gente crer que Deus vai fazer coisas por nós, porque Ele vai fazer essas coisas quando a gente crê de verdade. Amém? Então, ao mesmo tempo que a gente crê que Ele vai fazer, a gente também precisa ir batalhando pela fé. Judas, no capítulo 1, ele deixa algo interessante lá pra gente. Ele fala pra gente batalhar pela fé, né? Ele fala pra gente batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então não é só você, eu creio em algo, né? A gente precisa também ir batalhando pela fé. Você vai crescendo, edificando a sua fé através da oração em línguas, hora após hora, em todo o tempo. Você vai orando em línguas, você vai batalhando pela sua fé, você vai crendo na palavra de Deus.
Você vai declarando a palavra de Deus e você está batalhando. E você não está percebendo, mas a sua fé está crescendo. E quanto mais você ora em línguas e quanto mais você declara a palavra de Deus naquela área que você precisa, a sua fé está crescendo. Você pode não ver. Sabe? Pode parecer que você está perdendo essa guerra, pode parecer que você está perdendo essa batalha, pode parecer que não vai acontecer nada, pode parecer que Deus não vai vir, sabe? Mas se você está orando em línguas e declarando a palavra de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer. Porque, irmãos, Deus não mente. A palavra de Deus, ela não falha. Deus não mente. Se Ele diz que você está curado, você está curado. Se Ele diz que você está liberto, você está liberto. Se Ele diz que você é próspero, você é próspero. Se Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai te faltar. Se Ele disse em Isaías 53 que verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele levou, Ele carregou. Porque o Senhor não mente, irmãos. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Os homens mentem, né? Os homens falam mentira, os homens, sabe, negam Jesus. Mas Deus não. Deus sempre está ali com o milagre quando a gente chega com a fé. Amém? Deus sempre está ali com o milagre quando a gente chega com a fé. Então você chegou ali com a fé, Deus vai chegar com o milagre. Você chegou ali com a fé, Deus vai chegar com o milagre todas as vezes. Não vai ter nenhuma vez que não vai chegar lá com o seu milagre quando você chegar com a fé. Por quê? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela falava assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ela tocou nas vestes de Jesus e instantaneamente aquela mulher foi curada. E Jesus falou com ela: ó, mulher, grande é a tua fé. Mas antes de ele falar grande é a tua fé, ele falou assim: olha, alguém me tocou. Estava no meio da multidão ali, ela tocou em Jesus e não sabia quem tocou nele. Ele disse: olha, alguém me tocou. E um dos discípulos disse: mestre, todo mundo está te apertando aí, como é que você diz alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Aí Jesus falou: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Jesus nem percebeu, mas dele saiu poder, né, para curar aquela mulher. Quando ele foi ver, já tinha saído. E aquela mulher já tinha recebido o seu milagre. E ela vem toda trêmula e chega perto de Jesus e fala: foi eu. Jesus fala: vai, sua fé te salvou, sua fé te curou, vai em paz, fica em paz, sua fé te curou. Então aquela mulher, a fé dela foi tão forte que Jesus nem percebeu e o milagre saiu dele. Então tem coisas em Deus que você vai crer e a sua fé vai te entregar aquilo. Jesus vai falar: nossa, grande é a tua fé, receba o que você está procurando de mim. Receba o que você quer de mim. Receba o que você está procurando de mim. A questão é que a gente está esperando Deus fazer. A questão é que a gente está na fé passiva. Né? O que é uma fé passiva? É uma fé que pensa assim: nossa, um dia Deus vai me curar. Nossa, um dia Deus vai fazer algo na minha família. Nossa, um dia Deus vai me prosperar. Nossa, um dia Deus vai me dar aquilo que eu estou buscando. E, irmãos, se fosse por Deus, eu vou te falar a verdade, não existiria enfermidade no mundo. Não existiria uma pessoa enferma no mundo. Se fosse por Deus, não existiria pobreza nenhuma no mundo. Se fosse por Deus,
muitas pessoas que morreram não teriam morrido. Eu lembro de um menino que morava na minha rua, era um traficante lá do bairro, ele veio do bairro da Penha, morava lá na rua onde eu morava. Ele estava à tarde orando, né? Estava orando ao Senhor. E o Senhor falou comigo, fala com aquele menino, né? Falou o nome do menino, que se ele não aceitar Jesus, ele vai morrer. E assim, eu ouvi claramente, né? Deus falando comigo, eu não tive dúvida. Fala que se ele não aceitar Jesus, ele vai morrer. E passou um tempinho, né? Uns 3 dias, estava chegando em casa, eu encontrei ele em frente à minha casa. Minha casa tinha uma igreja, ele estava ali ouvindo a palavra, né? Eu chamei ele, estava fora da igreja ali, do lado de fora, eu chamei ele. Eu falei, olha, Deus me disse que se você não aceitar Jesus, você vai morrer. Passou ali uns 2 meses, aquele menino morreu, né? E ele não acreditou no que eu falei com ele. Ele não quis aceitar. Então, não é da vontade de Deus que as pessoas morram assim. Se ele tivesse aceitado a Cristo, ele não teria morrido. Sabe, se a gente cresce um pouquinho mais em Deus e na sua palavra, muitas coisas ruins que acontecem em nossa vida não deveriam acontecer. Elas acontecem porque a gente não está crendo ainda como deveria. Não é Deus que está matando as pessoas, não é Deus que está pondo enfermidade nas pessoas, não é Deus que está trazendo miséria e pobreza para a vida das pessoas. Sabe, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu vou te falar uma coisa, Deus não cria nada sem forma e vazia, Deus não cria nada em trevas, porque Deus é luz. Então o que acontece? Entre Gênesis 1 e 1, entre Gênesis 1 e 2, provavelmente foi a queda de Lúcifer na terra. E a queda de Lúcifer ali afetou todo o cosmo terrestre. Deus recriou a terra e coloca um homem no jardim. E quando Adão peca, né, ele dá legalidade para que o pecado entre na terra e toda a energia que vem com o pecado, a energia da destruição, a energia das doenças, a energia da pobreza, a energia das mazelas terrestres, entrou juntamente com o pecado, né? Então, tudo que acontece hoje em dia de ruim é por causa do pecado. E a energia do pecado, a energia maligna do pecado é tão grande que ela entrou no cosmo terrestre, entrou na Terra e afetou toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que, em Romanos 8, capítulo 1, a Bíblia diz assim, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, há uma lei do pecado e da morte. O que essa lei diz? Ela diz que as pessoas vão morrer, ela diz que as pessoas vão pecar, ela diz que as pessoas vão ficar enfermas, ela diz que as empresas vão falir, ela diz que as coisas vão dar errado. Há uma lei do pecado e da morte. Mas Paulo diz assim, a lei do Espírito da vida que há em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Cristo, a obra de Cristo na cruz foi tão forte que mesmo em um mundo pecaminoso, nós podemos viver a vida de Jesus aqui na Terra. E sermos livres de todas essas coisas. De modo que essas coisas não conseguem nos atingir. Por quê? Porque nós estamos operando em outra lei. Nós estamos operando em algo maior. Nós estamos operando em algo melhor. Nós estamos operando em algo mais forte, mais alto, que é a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Por isso que hoje você pode ter uma vida diferente. Hoje você tem uma nova natureza. E essa natureza ela é tão forte dentro de você que ela começa a afetar a sua vida toda. Jesus vivendo em você é algo tão forte, algo tão poderoso, que transforma a sua vida toda.
Quando Cristo habita em você, Ele transforma tudo ao seu redor. Deus não é como o diabo. Por onde o diabo passa, Ele destrói. Jesus não. Por onde Ele passa, Ele dá vida. Amém? Jesus te deu vida na cruz. E essa vida está nele. Você hoje tem vida. Você hoje é uma nova criatura. Seu espírito nasceu de novo. Você tem a vida de Jesus em você. E você pode hoje ter um relacionamento com Cristo. Você pode hoje ter fé e receber as coisas por fé na sua vida. Gente, se eu não sei crer, como é que eu faço para crer? Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Como é que eu faço para melhorar a minha fé? Como é que eu faço para ser alguém mais crente? Né? Então tem alguns passos. Amém? Primeiro passo, você precisa orar em línguas. Judas capítulo 20, a Bíblia diz assim, versículo 20: Vós, porém, amados, edifiquem-se na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, orando em línguas. Ou seja, quanto mais você edifica, quanto mais você aumenta a sua fé, orando em línguas, né? Quanto mais você ora em línguas, mais você vai edificando a sua fé, crescendo a sua fé, aumentando a sua fé, desenvolvendo a sua fé e alcançando novos patamares em Deus. Amém? Romanos 10:10 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O seu contato com a palavra de Deus, ele aumenta a sua fé. O seu contato com a palavra de Deus, você viu nos evangelhos Jesus curando as pessoas, aquilo vai te dando fé para ser curado. Se houve um testemunho de alguém, aquilo te dá fé para ser curado. Amém? Mas a fé, ela precisa ser praticada, né? Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não adianta você ter fé, mas você não praticar, não ter uma ação. Então, quando você crê em algo em Deus, você precisa praticar. Por exemplo, eu creio que Deus me prosperou. Eu preciso ter uma ação. Geralmente, uma pessoa que crê que Deus prosperou ela vai ofertar mais, ela vai dizimar, ela vai, abençoar as pessoas, abençoar os pobres. Mas geralmente uma pessoa que crê que ela foi curada, ela precisa ter um comportamento de uma pessoa que foi curada. Eu creio que Deus me tirou desse pecado, que eu venci esse vício, eu preciso ter um comportamento que me diz que Jesus me tirou daquilo. Porque tudo que Deus vai te entregar, quando a gente crê, né, é um comportamento. Amém? É como lidar com aquilo, é um comportamento diferente. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e aquela casa caiu, porque ela não estava edificada sobre a rocha, porque aquela pessoa ela não praticava a palavra de Deus. Então, praticar a palavra de Deus é colocar em ação. Então, por exemplo, eu sei que Jesus mandou eu perdoar as pessoas e eu não perdoo, eu não estou praticando, eu não estou colocando em prática. Eu sei que Jesus me disse para amar minha esposa e eu não a amo, eu não estou colocando em prática. Eu sei que Jesus disse para congregar, mas eu não congrego, eu não estou praticando. Né? Então, tudo que está na Bíblia tem que ser praticado. Tudo que está na palavra de Deus precisa ser praticado. E hoje, graças a Deus, irmãos, a gente pode praticar. Porque no Antigo Testamento, as pessoas não conseguiam praticar a palavra de Deus. Moisés, ele não entrou na Terra Prometida, porque ele pecou. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Pensa num cara manso, pensa num cara bom, humilde.
era Moisés, mas ele não entrou na terra prometida. Deus falou com ele, fala a rocha que ela vai jorrar água. Ele foi lá e bateu na rocha. E a rocha é um símbolo de Cristo, você não se bate em Cristo. Ele é como se estivesse batendo em Cristo. E Deus falou assim, você não vai entrar. Ah, Senhor, deixa eu entrar. E Deus falou, não, você não vai entrar. Toda aquela geração morreu no deserto, inclusive Moisés e Arão. Eles não entraram na terra prometida. Eles lutaram, eles guerrearam, eles fizeram tudo, mas ficaram no deserto. Moisés era tão íntimo de Deus, irmãos, que ele viu Deus de costas. Ele escreveu 5 livros dessa Bíblia que você tem na sua casa. Mas Deus falou com ele, você não vai entrar na terra prometida. Ele foi para o céu, mas ele não entrou na terra prometida. Por quê? Entrar na terra prometida, só entra na terra prometida a nova geração. Só entra na terra prometida aqueles que nasceram de novo. Só entra na terra prometida aqueles que um dia creram em Jesus, aceitaram Jesus, o seu espírito nasceu de novo. Você pode entrar na terra prometida. Mas a geração que estava no Egito e ficou ali no deserto, ela não entrou. O homem não conseguia, no Antigo Testamento, obedecer a Deus de forma alguma. É por isso que você vê todos eles idólatras, aquela bagunça toda, porque o homem não conseguia obedecer a Deus. Mas hoje você consegue. Hoje Deus te deu um espírito novo. Hoje Deus te deu um espírito novo. Lá em Hebreus, deixa eu ler com vocês aqui. Lá em Hebreus a Bíblia vai falar isso. Amém? Que o homem ele não era capaz de obedecer a Deus. Mas o Senhor disse que colocaria as suas leis no nosso coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em sua mente, e as escrevereis em seu coração. Eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Eles não ensinarão cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então a nova aliança é uma aliança onde Deus fala conosco, onde a palavra de Deus está dentro do nosso coração e a gente consegue praticar ela. Hoje você consegue praticar a palavra de Deus. Mas antes eu ainda estou preso em algumas coisas. Não. Você consegue sair disso. Você consegue botar em prática a palavra. Se Cristo está vivendo dentro de você, não há nada que possa te prender. Se Cristo está vivendo dentro de você, não há nada que possa te parar e afetar o seu relacionamento com Deus. Porque o maior problema do pecado, irmãos, é que ele afeta nosso relacionamento com Deus. O maior problema do pecado é que ele nos afasta do Senhor. O maior problema do pecado é que ele nos dá uma vida que não é a vida que Cristo preparou para nós. Não é a vida que Cristo preparou para nós. Por isso que João, em 1 João, diz que todo que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. 1 João capítulo 3, versículo 6. Versículo 8 ele fala assim, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Ou seja, quando Cristo está dentro de você, quando Jesus veio morar, o Espírito Santo veio morar no seu espírito,
Agora a Bíblia diz que você pode viver uma vida onde você não peca, onde você não vive pecando, onde você não vive caindo, onde você não vive falhando, onde você não vive dando lugar aos seus desejos. Hoje você pode. Agora você pode. Antes não podia, antes era impossível, a Bíblia diz, Romanos 8, que era impossível para o homem obedecer à lei. Era impossível para o homem obedecer a Deus no Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento você consegue obedecer a Deus, graças a Deus. Você consegue dizer para as coisas que estão parando o seu relacionamento com Deus, você consegue falar basta. Eu não quero isso mais, porque isso está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Você consegue. Você consegue guardar os mandamentos de Deus. Você consegue cumprir a palavra de Deus. Amém? Hoje em dia você consegue. Adiante, no Antigo Testamento era mais difícil, né? A lei parece que era mais difícil de praticar, né? Na verdade, Jesus não veio para descer o sarrafo. Quando Jesus veio, ele veio para aumentar o sarrafo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Jesus falou assim, olha, Moisés falou assim, olha, não cometerás adultério, né? Mas no Novo Testamento, Jesus fala assim, se você olhar para a mulher com intenção impura, você já está cometendo adultério com ela. No Antigo Testamento, Moisés disse, não matarás. Mas no Novo Testamento, Jesus disse assim, se você matar a pessoa no seu coração, se você odiar aquela pessoa no seu coração, você já matou ela. No Antigo Testamento, Moisés entregou carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Mas no Novo Testamento, Jesus disse, olha, você só vai divorciar só pode divorciar em caso de prostituição. Só pode divorciar em caso de traição. Senão, você está cometendo adultério. Então a gente acha que no Antigo Testamento era mais difícil, mas na verdade, na Nova Aliança, aumentou o sarrafo. Então hoje Deus espera da gente mais obediência, mas também aumentou-se a capacidade de obedecer a Deus. Por quê? Porque agora você tem Jesus morando dentro de você. Agora você tem uma nova natureza, agora o Espírito Santo habita dentro de você. Então você consegue praticar a palavra de Deus. Agora com Jesus morando dentro de você, você consegue botar em prática tudo aquilo que as pessoas do Antigo Testamento elas não conseguiam. É igual você falar para uma galinha voar, né? Ela vai voar ali e tal, mas logo logo ela vai cair. Ela não consegue ficar no alto. Mas fala para uma águia voar, ela só levanta as asas e voa. Por quê? Porque ela é uma águia. Fala para um porco ficar limpo, vê se ele fica. Ele não fica. Você vai dar um banho nele, você vai passar perfume nele, você vai botar um lacinho no porco, mas você vai soltar ele e ele vai direto para a lama. Por quê? Porque é a natureza do porco. A natureza do porco é essa. A natureza do peixe é nadar, a natureza da águia é voar. Então o que Deus fez? Ele pôs em nós uma nova natureza. Ele pôs em nós uma nova natureza de modo que você não é mais quem você era quando você aceita Jesus. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida quando você aceitou Jesus. Tudo se fez novo na sua vida. As coisas velhas passaram e eis que se fizeram coisas novas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sentiu isso quando você aceitou Jesus? Você sentiu que parecia que tudo mudou dentro de você? Irmãos, tudo muda quando você crê em Jesus. Parece que você é outra pessoa, parece que você está no céu por dentro. Por fora você parece uma pessoa normal, mas por dentro parece que você está no céu. Por quê?
Cristo habitando dentro de você, Ele dá vida para o seu espírito, a sua vida é nova todo dia, é algo diferente todo dia. Mas isso não pode ficar só na teoria, eu preciso de quê? Orar em línguas. Quanto mais eu orar em línguas, mais eu experimento esse mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória dentro de mim. Mais as coisas que Cristo é dentro de mim, elas vão aumentando. Eu vou orando, e essas coisas elas vão aumentando dentro de mim. Cristo vai aumentando dentro de mim. E quanto Cristo aumenta, irmãos, o amor aumenta. Quando Cristo aumenta em mim, o perdão aumenta. Quando Cristo aumenta em mim, a graça aumenta. Quando Cristo aumenta em mim, eu não consigo me controlar, eu quero transbordar Cristo, eu quero falar de Cristo. Eu quero expressar Jesus nessa terra. É impossível, irmãos, conter alguém que está cheio do Espírito Santo. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, eles saíram pregando por toda Jerusalém, operando milagres, curando os enfermos, e as pessoas tentavam prender eles, e quando soltavam eles, eles voltavam e continuavam pregando, e perguntaram para Pedro assim: você tem que parar de pregar, você vai parar de pregar, a gente vai soltar vocês, vai soltar, mas vocês têm que parar de pregar. Ele falou assim: é mais válido obedecer a Deus, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E continuou pregando. Ninguém pode parar Cristo dentro de você, só você mesmo. Se você decidir: eu não quero um relacionamento com Deus, eu vou viver essa vida que eu estou vivendo mesmo, não vou me relacionar com Deus, e é isso. Só você pode parar a vida de Cristo em você. Só você pode parar. Só você pode parar. Janderson, como é que eu faço para nunca desanimar? Primeiro passo: receba o batismo no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, fale em línguas. Os discípulos só andavam naquela ousadia porque o Espírito Santo desceu sobre eles, o poder de Deus desceu sobre eles, eles falaram em línguas. Segunda coisa: não só fale em línguas uma vez, fale em línguas todos os dias. Todos os dias. Quando você estiver dirigindo, tomando banho, lendo a sua Bíblia, todos os dias você precisa falar em línguas, porque para manter esse fogo aceso dentro de você. Terceiro, tenha contato com a palavra de Deus. Contato com a palavra de Deus todo dia. Vai manter você alimentado. Vai manter você queimando. Vai manter você desfrutando desse relacionamento com Deus. Amém? Então, quando o Espírito Santo desce sobre você, você fala em línguas, você continua falando em línguas. E aí? Você continua falando em línguas todos os dias. Por quê? Porque você entendeu. Você não está limitado a 4 paredes para falar em línguas. Você pode falar em línguas dirigindo seu carro. Você pode falar em línguas tomando banho. Você pode falar em línguas no seu quarto de oração também. Assistindo um filme. Claro que você não precisa fazer escândalo, né? Não precisa falar alto. Você pode falar baixinho. E desfrutar das realidades de Cristo em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você, por você e através de você. Amém? Então, Cristo em você é cura, é paz em você, é alegria em você. Mas Cristo através de você é essa vida sendo transbordada para os outros. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Eu estou transbordando. Durante muitos anos eu orei em línguas, mas não falava para ninguém. Eu só passei a falar depois de 9 anos de oração em línguas, todos os dias. 8 horas, 5 horas, 6 horas por dia.
todos os dias gastando tempo orando em línguas, mas eu não falava para ninguém. Eu não transbordava. Mas aí um dia o Senhor falou comigo, vai transbordar o que você tem. Vai falar para as pessoas o que você tem. Irmãos, quando você está cheio de Deus, cheio de Cristo, cheio do Espírito, é difícil de segurar. Mesmo que você não é aquela pessoa descolada, muitas vezes, você vai chegar no ônibus e vai... Eu já fiz muito isso, né? De levantar no ônibus, pregar, entregar panfleto e fazer essas coisas, eu fazia muito. Mas talvez você não é essa pessoa, mas quando você está cheio do Espírito, você vai querer fazer alguma coisa. Vai querer falar para alguém, vai querer falar para sua família, não sei. Mas quando nós estamos cheios de Cristo, é difícil segurar. Então tudo que eu faço aqui com vocês nessas lives é transbordar. É falar de Jesus, é falar principalmente do que eu pratico todos os dias, que é a oração em língua. Amém? Então você quer que sua fé aumente? Você quer que a sua fé cresça para você receber o seu milagre? Você precisa edificar a sua fé orando em língua, Judas 20. Você precisa de contato com a palavra de Deus. Amém? E você precisa colocar a sua fé em prática. O resumo dessa live é isso. Edificar a sua fé orando em línguas. Você ter contato com a palavra de Deus, que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E você precisa colocar a sua fé em prática. Você creu na provisão de Deus? Haja. Você crê que Deus já fez algo por você? Haja conforme você crê. E isso vai se manifestar. Amém? Quero orar por você hoje, para que Deus te abençoe, que essa palavra atinja seu coração e o seu espírito. Amém? Senhor Jesus, eu oro pelo Darlan, Pai, eu oro por todos aqueles que viram essa mensagem. Que a semente do teu espírito, Pai, seja plantada no coração deles. Que a semente dessa palavra que foi liberada gere frutos, Pai. Em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas através da palavra. Que o teu Espírito toque as pessoas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Samuca? Quiser fazer uma live aí, hein? Qualquer dia você me chama, viu? Davidson, gente boa. Quiser fazer uma live aí, você faz live também? Falar de Jesus, pegar o microfone e o violão, né? Vou deixar queimar. Darlan, gente boa. Darlan tá aí, ó. Aparece, hein, Darlan? Não some não, hein? Coração. Some não, Darlan. Abraço aí pro Miriam. Parece aí, quer dia na igreja. Se amanhã do altar eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui, vem me consumir, vem me consumir. Amém, glória a Deus. Valeu, Dona. Até mais.